Estamos começando aqui na TV Unifev o programa Empreender Tecnologias e é uma grande satisfação, mais uma vez, entrar na sua residência e poder falar com você a respeito das fronteiras do conhecimento, das novidades, das tecnologias, enfim, é um prazer poder estar mais uma vez com você. Você nos acompanha no 53.1, nosso canal digital, e também no 55, nosso canal analógico. Falando aqui direto do Labim, hoje nós vamos conversar a respeito da profissão publicitário. E para isso, nada mais, nada menos do que o amigo Robson Galhaz, né? Ele é publicitário, graduado em desenho industrial, com habilitação em comunicação visual pela FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, de São Paulo, fez pós-graduação em comunicação social na Unilago, em São José do Rio Preto, e é diretor proprietário da Galhaz Comunicação. Bem-vindo, obrigado por responder ao nosso convite, Robson, e principalmente para tratar de alguma coisa que é do seu dia a dia, né, que é a sua profissão. E eu que agradeço, Ramon, essa oportunidade. Bem-vindo. Então, existe um perfil próprio para os publicitários que possa identificá-los ou defini-los? Ramon, tem uma característica que é um pouco comum nos profissionais que a gente encontra dentro das agências de comunicação, que é o fato das pessoas serem extrovertidas, se comunicar bem, conversar bem com outras pessoas. Talvez esse seja um traço que quem tem essa característica acaba optando por estudar propaganda e fazer cursos de comunicação. É uma coisa comum da gente se encontrar. Claro. Mas hoje em dia, a profissão do publicitário ela vem se transformando. Então é muito comum hoje você ter um outro perfil profissional dentro das agências, que é aquele cara que tem mais a ver com a engenharia, parece mais com um engenheiro do que com um artista, que domina números e trabalha bem com essas questões de dados, de estratégias. Então, hoje está um pouco misturado isso. Perdeu aquela coisa do publicitário mais criativo e a gente está muito nessa coisa do comunicador mais traqueado em dados e informação. Sim, sim. E, Robson, como é que está a criatividade, a potencialidade para criar, para inovar na profissão? Isso é o que mais a gente está acompanhando nos dias de hoje, né? Então, eu diria para você que uma agência de propaganda há 5 anos atrás era uma coisa, hoje é uma coisa completamente diferente. Então, o mundo está se transformando numa velocidade muito rápida, a gente tem as tecnologias digitais contribuindo muito nesse universo da comunicação. Claro. Então, aquele modelo de agência baseado na boa ideia e no volume de mídia, televisão, rádio, jornal, outdoor, esse modelo era a agência antiga, lá atrás, funcionava assim. Hoje, a gente tem uma série de outros canais de comunicação que o profissional de propaganda ele tem que se apropriar para oferecer como uma alternativa para o seu cliente. Muito legal, muito bom. Agora, com essa diversificação tecnológica, como deve ser a formação do profissional de publicidade e propaganda agora? Quer dizer, que novos conhecimentos ele precisa adquirir no banco da universidade e depois também levar para a sua trajetória com reciclagens e novos cursos? Olha, o que eu tenho percebido no meu meio ambiente, digamos assim, nas pessoas que me procuram e até no perfil que eu procuro nas pessoas, é que hoje em dia uma formação mais diversificada desse profissional, ela enriquece o meu negócio. Então, um cara que tem uma formação de teatro, ele contribui. Um cara que tem uma experiência com edição de vídeo, não é exatamente o que a gente lida no dia a dia, mas soma muito. O cara que domina um pouco essas questões de edição de vídeo. Então, a coisa multi é muito legal. Então, você pegar um profissional hoje, um estudante, que tem uma experiência mais rica, diversificada, isso contribui muito com o resultado dentro de uma agência de propaganda. Legal. Então, aquele conhecimento formal, simplesmente assim, obviamente, as teorias da comunicação, elas continuam, fazem toda a diferença na hora que a gente vai pensar a comunicação, as estratégias, mas, e tecnicamente também, aquela formação só na área de desenho
de computador, CorelDRAW, Photoshop, essas questões, ou conhecimento das mídias convencionais também, planejamento de mídia, de TV, de jornal. Só isso não resolve. Hoje a gente tem que ter um olhar muito para o digital, muito para as mídias sociais, muito para as ferramentas que o marketing digital utiliza a nível de Google e outras estratégias. Então, tudo isso soma para que a gente consiga oferecer um mix mais adequado para solucionar os problemas dos clientes. Quer dizer, tem que estar antenado. Tem que estar ligado. E a transformação, você sabe, né, Ramon? Por semana, por mês, você tem um player novo aí. Então, a gente tem que estar bem acompanhando esse dia a dia aí também. Legal. Qual é a grande contribuição dos publicitários para a sociedade e para as organizações? Ô Ramon, existe um estigma que o publicitário é aquele profissional que ajuda a vender qualquer coisa em qualquer lugar. Então, o papel do publicitário é fazer com que o comerciante venda o seu produto para o consumidor, muitas vezes até sem que haja aquela necessidade. Esse é um olhar que ele não corresponde à realidade do nosso dia a dia. Só quem trabalha dentro é que sabe que, na verdade, a gente tem um papel importante nesse sentido, de fazer com que as empresas apresentem os seus produtos e serviços para aquele público-alvo que tem a necessidade realmente e vai se beneficiar com aquele produto. Só assim essa empresa vai se sustentar, vai ser uma empresa que se sustenta ao longo do tempo. Mas mais do que isso, do que essa questão comercial, você tem, por exemplo, um hospital ou uma entidade assistencial que tem uma missão que tem que ser cumprida e ela precisa se comunicar com o seu público-alvo até para poder entregar aquilo que ela se propõe a fazer. No caso de uma entidade assistencial, como, por exemplo, o Centro Social de Votuporanga, que é uma entidade que tem um papel riquíssimo dentro da nossa sociedade aqui, da comunidade de Votuporanga, e ela tem muita dificuldade, às vezes, de conseguir acessar o seu público-alvo ou até de conseguir passar para a sociedade como um todo o seu papel e a importância do seu papel, né? Então, o publicitário ele se encaixa aí e consegue resolver esse problema. Criar essa marca, fortalecer essa identidade e, ao longo do tempo, fortalecer essa marca e comunicar. Muito bacana. Tá? Quando uma organização vai descobrir, vai perceber que está precisando dos serviços do profissional publicitário? Eu diria que, normalmente, quando esse cliente ele consegue identificar no processo da empresa dele, desde a matéria-prima, da confecção do produto, e aí ele entende que ali ele tem um problema na comunicação. Quando esse cara, esse empreendedor, ele tem essa clareza, ele cai a ficha e fala, opa, eu preciso de uma ajuda profissional para resolver esse problema. Sim. Então, nesse momento, normalmente é a hora que a gente consegue ser procurado e desenvolver uma proposta. Agora, se o cara não tem claro aquilo que ele quer, fica muito complicado. Primeiro que ele não sabe quem que ele pode procurar, como ele vai resolver aquele problema, e muitas vezes se ele procura um profissional de comunicação também e não entende aonde que está, é muito mais difícil a gente achar uma proposta que resolva a dor dele, né? Claro, claro. Então, acho que o desafio é esse, é entender no meu processo da minha empresa, eu tenho problemas de comunicação que precisam ser resolvidos, eu posso contar com uma assessoria profissional para que eu resolva isso com o menor custo, com a melhor eficiência, aí o comunicador, o publicitário, ele se encaixa nesse momento. É uma relação, porque a produção em massa, em grande quantidade, às vezes demanda uma energia do proprietário e de todos os profissionais imensa. E essa questão da comunicação com a sociedade, se emperrar aí, a produção vai ficar estocada, né? Então, é preciso chegar até o público com a mensagem certa e, ao mesmo tempo, preparar a mensagem certa para o produto. É uma interface que precisa acontecer entre quem fabrica e quem compra, quem consome. Perfeito. Mas não é muito simples de fazer isso, não. Às vezes tem que ser o profissional mesmo. Se o empresário tivesse, se o negócio dele permitir que ele possa contar com essa assessoria, é o ideal. Porque ele vai ter uma pessoa que está preparada, que foi formada para que se faça esse trabalho, né? Para que ele faça esse trabalho de
entender qual que é o DNA daquela empresa, daquele produto e comunicar isso para o seu consumidor final. Mas, de modo geral, todo mundo precisa se comunicar, as empresas precisam se comunicar, de uma forma ou de outra, ela tem que achar esse caminho, não tem como. O marketing, a comunicação, ele está no negócio, ele faz parte, não é uma coisa separada. Sim. Né? Toda empresa precisa ter uma estratégia de marketing eficaz para que tenha o resultado, sem o resultado ela não se sustenta, e ela precisa ter as suas estratégias de comunicação para conseguir atingir o seu objetivo de comunicação junto ao seu público-alvo. Agora, nesse meio, o profissional e a agência são avaliados principalmente pelos resultados? Principalmente nos dias de hoje, né, Ramon? A gente está vivendo uma fase aqui no Brasil que resultado é tudo. Então, na verdade, nós somos muito cobrados, o profissional de comunicação e marketing, no sentido de que o ROI seja legal, que é o retorno sobre o investimento. Sim. E como tem que ser. Não tem como ser de outra forma. Porque você imagina, para que uma empresa vai contratar uma agência que faz um trabalho lá que gera um custo, necessariamente um investimento para que venha o resultado, e se o resultado não vem? Então, essa agência ela passa a ser um custo para esse empresário sem o retorno. Sim. Então, nada mais natural de que na base dessa conversa esteja como que nós vamos aferir esse resultado. Com certeza. Ele tem que ser colocado na balança, na estratégia. Onde a gente quer chegar? Quais são as nossas... E o que acontece hoje que mudou muito essa relação agência-cliente é que com as tecnologias digitais, tudo é aferido, tudo é medido, tudo é controlado. Então, quando a gente parte para o digital, lá no digital, a gente tem todo esse controle e consegue oferecer números para esse cliente que ele toma decisões. Na mídia de massa, a gente consegue também oferecer números a nível de alcance, de público, de número de público alcançado com aquele meio TV, meio rádio, meio jornal. Então, a gente consegue também, mas a nível de impactos. No digital, a gente consegue conversão. Quantos e-mails eu recebi? Se foi e-commerce, quantas compras teve? Sim. Então, a gente consegue dar uma segurança para as nossas propostas nesse sentido. Muito legal. Eu vou pedir licença para um breve intervalo e a gente continua no segundo tempo falando sobre o briefing, né? O primeiro contato com o cliente, as estratégias de comunicação, as demandas, né? Enfim, assuntos que você vai querer saber. Daqui a pouquinho, continuamos com o programa Empreender Tecnologias de hoje. Voltamos já.